Agora, eu peço para que você aumente o volume do seu radinho, se possível, na humildade mesmo. E na humildade mesmo, peço também que, se puder, entre na nossa live no YouTube, porque vamos falar aqui de um caso que abre muitas reflexões. Em 2021, uma criancinha foi covardemente agredida, né? Foi covardemente espancada, deu entrada gravemente ferida e naquele primeiro momento, aquela confusão, aquele fuzuê, aquele capeteiro dos infernos, o padrasto foi apontado como principal suspeito. Bom, na casa onde estava a criança, só tinha o padrasto e a babá. E a suspeita, o padrasto, inclusive, prestou socorro a essa criança. E aí, naquele primeiro momento, ele foi preso, né? Foi apontado como autor do crime. Houve ali uma investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia e ele ficou 3 anos atrás das grades, né? A casa caiu, ficou 3 anos atrás das grades. Só que nesse meio tempo, a defesa dele, doutora Tamires Gradice e doutor Leandro Camargos, fizeram uma investigação defensiva. Foram até as ruas procurar as pistas, né, desse crime. E juntaram uma série de provas e de elementos que foram levados ao tribunal do júri. Porque esse homem sentou no banco dos réus. E aí, 17 horas de julgamento. Ministério Público de um lado, defesa do outro, várias provas sendo trazidas a público, que até então eram desconhecidas, vários elementos sendo, apresentados para a sociedade, porque o tribunal do júri é o seguinte: os jurados representam a sociedade, eles representam nós, né? São pessoas como eu e como você que estão ali representando toda a sociedade. E aí ele foi o quê? Na hora que o martelo da justiça bateu, ele foi absolvido, inocentado. E ao que parece, né? Ô babá, se só estavam os dois e ele não foi, 2 mais 2 igual a 4, né não? Ou foi o Gasparzinho que bateu na criança? Não foi, né? Então, meus amigos, peço, se puder, entre na live, porque você vai ver as imagens são muito tocantes. As imagens são muito tocantes, porque mostra o quê? Os filhos abraçando o pai, a mãe abraçando o filho, ali, depois de 3 anos atrás das grades. Tendo cometido o BO, já é ruim, né? Mas aí tudo bem, beleza, o cara errou, tem que pagar. Agora, sendo inocente, filho, você marchar uma cadeia 3 anos sendo inocente de um crime que, nem os presos aceitam, aí é osso, viu? É pesado. Bom, vamos começar ouvindo a advogada, a doutora Tamires Gradice, que chegou a vestir de mendiga para ir nas ruas saber o que estava pegando, né? Principalmente porque tá em segredo de justiça, a gente não pode falar todos os detalhes, né? Porque não pode por questão judicial. Mas ela foi atrás da suspeita, atrás da verdade, fazer o trabalho que deveria ter sido do Estado. E não foi feito. Mas enfim, vamos ouvir, né? Aumente o volume do seu radinho e entenda por que eu sempre bato na tecla que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Então vamos ouvir a advogada, a doutora Tamires Gradice. Quando nós identificamos, eu e o doutor Leandro Camargos, que o Felipe era inocente, a gente falou, pronto, e agora? O que a gente vai fazer? Porque no processo não tinha prova nenhuma a favor dele. A investigação foi feita toda, o Felipe, falaram que foi o Felipe, é o Felipe, pronto. E aí?
foi quando então nós iniciamos esse trabalho de investigação defensiva. E nesse trabalho eu tive inclusive, né, de me vestir de mendiga para apurar a verdade real dos fatos. E com isso, não só com isso, mas também levantando a vida pregressa das pessoas que estavam envolvidas, fazendo algumas diligências de campo, a gente conseguiu efetivamente demonstrar que o Felipe é inocente. O que a gente fez, o Estado poderia ter feito com muita tranquilidade. No entanto, não teve, podemos dizer, às vezes, interesse ou não tinham atinado para esses detalhes, mas a gente viu que seria importante porque era um inocente que estava atrás das grades. E o que a gente espera agora é que seja de fato, né, investigado. Nossa reportagem esteve na casa de Felipe, no bairro Sapucaias, em Contagem, e presenciou o servente de pedreiro cercado pelos filhos pequenos, agora podendo desfrutar a liberdade. O homem relembra como o pesadelo da prisão começou. No momento passou mil e uma coisa na minha mente, porque primeiro eu tava sem entender o que realmente estava sendo acusado, eu fiquei sem entender. Aí, conforme foi passando os dias um pouco, que eu fui na delegacia, que eu dei meu depoimento, mas até esse dia, minha mente ficou meio conturbada, meia pra lá, meia pra cá, não sabia o que estava acontecendo. Aí depois que eu fui ter ciência realmente do que eu estava preso, mas isso aí já tinha passado uns 3 meses, 4 meses. E aí, rapaz, como é que é na cabeça? Porque você foi pra Drummond, que é um presídio onde tem estuprador, agressor de criança, né? Como é que é na sua cabeça, sendo inocente, sabendo que todo mundo querendo te matar, pé da vida com você, porque você supostamente teria espancado uma criança? Primeiro é a sensação de medo, né? Porque aqui na rua, pelo menos, você consegue, tem seus meios da população, tentar lixar você escapa da população. Mas lá dentro já é mais difícil. Lá dentro já é tudo dentro de um quadrado. Para resolver as coisas já é mais difícil. E devido ao jeito que o crime repercutiu e não procuraram saber os dois lados, qual foi mesmo, já me apontaram e já me prenderam, eu fiquei com medo, vivi com medo. Não vou mentir pra você não. Na cadeia eu vivi com bastante medo. Agora, irmão, a gente vê muitas vezes aí, né, o povo fazendo justiça com as próprias mãos. Pega um cara aí, lincha, às vezes até mata na porrada, põe fogo, coisas bárbaras. E depois pode ser que o cara seja inocente, né? Como foi o seu caso. Sim, no meu caso mesmo, tanto que na hora lá, depois que eu socorri a criança, a babá foi e me acusou. Mas nisso a população ficou revoltada, tentou me lixar. Pra me resguardar a minha integridade física, eu fugi. Porque não foi eu sei que não fui eu, que eu tinha certeza que não fui eu, mas se eu ficasse lá, às vezes talvez nem aqui eu estaria hoje pra estar dando essa entrevista e falando. Agora é aproveitar a família, a liberdade, trabalhar também, porque não pode faltar também não, né? Muito emocionada, a mãe de Felipe, Dona Tereza Maria Pereira Ribeiro, afirma que sempre acreditou na inocência do filho. Eu acreditava porque a mãe, ela, no fundo, toda mãe sabe do que um filho é capaz de fazer, né? Eu sei que, por mais defeito que o meu filho tenha, porque ele não é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E eu sei que ele não seria capaz de judiar de ninguém. Toda vez quando eu ia visitar meu filho naquele lugar lá, ia eu e os 2 filhos dele, a gente dormia no chão pra gente poder ver ele lá, pra gente conseguir entrar cedo lá, né? Teve sofrimento, teve aniversário da filha dele que ele não participou e ela falava: vovó, meu papai tá vindo, vovó, meu papai tá vindo, e eu nem poder falar para ela que o pai dela estava detido, e eu falava que ele estava trabalhando, que a gente, dia de visita, eu falava que a gente ia fazer piquenique. Então, assim, tudo isso, assim, eu fazia uma história na cabecinha deles para eles não achar que o pai deles estava nesse sofrimento todo. Gente, são histórias da vida real, né? São histórias da vida real e a gente tem que botar um dedo na ferida aqui, porque às vezes só por ser homem o cara já é apontado como suspeito, e nem sempre, né? Nem todo homem é canalha, né? Nem todo homem é agressor, graças a Deus, né? Eu, por exemplo, sou
E jamais levantei a mão para qualquer mulher ou para qualquer criança e jamais vou levantar, né? Então, assim, porque tinham 2 pessoas na cena do crime. Já foram direto no cara. E aí a população já queria linchar, o camarada teve que, né? Sumir, montar no 18 naquele momento, pois senão seria espancado até a morte. E ficou 3 anos guardado atrás das grades. Até que, e aí nós temos que dar o mérito, né? A defesa, a doutora Tamires Gradice e o doutor Leandro Camargo foram nas ruas buscar a verdade, porque confiaram na inocência do cliente, porque o advogado é o seguinte, todo mundo tem direito à defesa. Às vezes o cara é culpado mesmo, o advogado faz o seguinte: trabalha para que o direito seja cumprido, né? A pena, né? Toda aquela situação. Agora, quando o cara é inocente, aí os advogados na tela aí, doutora Tamires e o doutor Leandro, aí tem que se virar nos 30 para investigar, que não é a função de um advogado, mas é um trabalho que acaba sendo feito, um desdobramento, a investigação defensiva, que chama, né? Para mostrar as provas ou outras provas que não foram coletadas durante o processo. E aí, nesse caso, chegaram à verdade que ele era inocente, né? Foi a decisão do júri popular, diante de provas, porque a gente não pode falar aqui agora tudo por causa do segredo de justiça. E se só tinham 2 pessoas na casa, né, gente? É só fazer o 2 mais 2 igual a 4, que, como eu disse, não foi o Gasparzinho, não foi. Então, alguém bateu nessa criança. Aí tem toda uma situação que depois vai se desenrolar e vai ser surpreendente, pelo que eu já levantei também, porque o bom repórter policial sai correndo atrás da informação. Só que, devido a essa situação de segredo de justiça, por que tá em segredo de justiça? Porque envolve criança. Mas o Felipe tá aí, quem puder tá na live aí, põe a cena da criançada, dos filhos abraçando o pai, que essa cena tocou meu coração. É meio igual a mãe também, dando um abraço no filho. Mãe é sagrado, né, gente? Teve o sofrimento da mãe pegando sereno, teve que matar até cobra, porque a Drummond lá em Neves é perto do mato, né? Então, assim, tem todo esse tipo de situação. A mãe acaba marchando com o filho. Agora, se o filho errou, a mãe marcha junto, porque ela é mãe e não vai abandonar. Mas ser inocente dói demais, né? Nossa Senhora. Então, ô Felipe Emanuel, levanta a cabeça, guerreiro, né? Vai pra cima, tá precisando do trampo, tá correndo atrás do trabalho, se Deus quiser vai aparecer, né? Servente pedreiro, se Deus quiser vai aparecer uma oportunidade, e eu tenho certeza, num segundo momento, eu até perguntei pra doutora, mas não cabe tudo, num segundo momento, eles vão também correr atrás de uma indenização, que é mais que justo, né? É mais que justo, até uma obrigação do Estado.